Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal do Sarai. Eu me chamo Laís e vou falar com vocês hoje sobre a caridade material e a caridade moral. Antes, gostaria de convidá-los para realizar a prece inicial. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a equipe espiritual do Sarai, por toda a proteção, por nos auxiliar nos trabalhos e agradecer por mais uma semana que se inicia, que seja abençoada. Pedimos também por todos aqueles que sofrem, que possam receber as bênçãos de Deus. Assim seja. Então, eu gostaria de falar sobre a caridade material e a caridade moral, que é uma das mensagens do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é na parte de instruções aos espíritos. E o capítulo 13 é intitulado Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então, gostaria aqui de trazer o significado, que se encontra da palavra caridade, que é a disposição para ajudar o próximo, a tendência natural de auxiliar alguém que está numa situação desfavorável, benevolência, piedade. E a etimologia da palavra caridade, que é caritatis, que é ternura, que significa ternura, amor. E eu trouxe esse tema, que é muito pertinente, e percebo o aumento desse assunto sobre esse tema, principalmente agora no final do ano. Que, claro que tem pessoas que fazem o ano todo, que trabalham bastante com isso, mas eu percebo esse aumento durante essa época do ano. E falar sobre a caridade material, que é todas as necessidades básicas do ser humano, como fome, sede, sentir frio, que é muito gratificante realizar também. E trazer essa mensagem da caridade moral também, que é encontrada nessa mensagem do Evangelho, que eu achei muito interessante. Então, para falar sobre iniciar a mensagem, que é no item 9, diz assim: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queremos que os outros nos façam. Nessas palavras se acham contidas toda a religião e toda a moral, que se elas fossem seguidas aqui na terra, todos vós seríeis perfeitos, sem ódios e sem desentendimentos. Então, por essa máxima, que só façamos aos outros o que nós queremos que os outros nos façam, enxergar o outro como igual, diminuiria o ódio e os desentendimentos na Terra. E aí continua, e ainda diria mais, sem pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. E não veríeis mais nos sombrios quarteirões em que habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando atrás de si crianças miseráveis, carentes de tudo. Aqui eu entendo por ricos também, não só os que nessa encarnação possuem altos valores aquisitivos, mas também aqueles que não sofrem privação de nada assim básico para sobrevivência. Eu já entendo que é um tipo de riqueza, que podemos possuir. E essa mensagem foi ditada por irmã Rosália em 1860 e é um tema bastante atual. Claro que no mundo de provas e expiações, a gente sabe que no planejamento reencarnatório há de se passar por dificuldades para sanar as dívidas que tenham se acumulado em vidas passadas. Mas isso não impede
de nós ajudarmos quem está numa condição menos favorável que nós. No mundo de regeneração, prioriza-se o auxílio mútuo, né? O pensamento não está mais no eu, e sim no coletivo. Né? Quando eu fazia evangelização, quando eu criança, a professora explicou assim, para tentar explicar o mundo de regeneração, né, para o pessoal da turma. Ela disse assim que um copo de água, e tem várias pessoas com sede, você tem um copo de água, você não vai tomar todo o copo de água, você vai dividir. Né? Então é um pensamento, um despertar pro coletivo mesmo, sabe? E é o que prioriza os ensinamentos de Jesus, né? Os ensinamentos de Deus. Que às vezes que nós nos ajudamos não tem nada de material para dar em troca, né? Então essa ajuda mútua, mas pode ser que ele tenha essa pessoa tenha um conselho sobre a vida de algo que ainda não entendemos e que nos faça repensar atitudes, olhando por uma outra perspectiva, né, a vida ou aquela a atitude que nós estávamos tendo, né? E eu acho que é isso que faz parte do processo, né, da progressão dos mundos. Aí continua a mensagem assim: ricos, pensai um pouco em tudo isso. Ajudai os infelizes o mais possível. Auxiliai para que um dia Deus vos retribua o bem que tiverdes feito. Para que encontreis, ao deixardes o vosso invólucro terrestre, um cortejo de espíritos agradecidos, que vos receberão a entrada de um mundo mais feliz. Se pudesses imaginar a alegria que senti ao encontrar no além aqueles a quem pude ajudar na minha última encarnação, né? Então a irmã Rosália fala eu acho que nenhuma ajuda é em vão. Tudo que pudermos fazer pelo outro, né, principalmente contabilizado, vamos dizer assim, no além, como ela diz, né, depois do desencarne do corpo do corpo terrestre. E aí eu lembrei ao ler isso de um dos capítulos do Recordações da Mediunidade, da Ivone Pereira do Amaral. Eu até falei na última palestra sobre ela, mas tem uma outra parte que ela fala, né, um dos capítulos, ela conta que os pais dela ajudavam bastante pessoas, sabe, no sentido de em alimentos, né, moradia, abrigava as pessoas na casa deles, né, o pai dela ajudava até a família, né, que estava ali sendo assistida, conseguir um emprego, conseguir se sustentar, então eles auxiliavam até este momento. E aí ela conta que depois dessas pessoas terem desencarnado, algumas a auxiliaram, né, então assim, ela obteve a ajuda dessas pessoas depois do desencarne, e principalmente quando ela se desdobrava, né, e corria algum perigo, ela era auxiliada. Então, assim, eles alimentaram um carinho por ela também, apesar de quem fazia, principalmente eram os pais, mas ela e os irmãos também tinham bastante respeito por aquelas pessoas, né, então acabou criando um vínculo. Aí continua a mensagem da irmã Rosália: amai, pois, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, porque agora já sabeis que esse infeliz que estáis repelindo talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe de vós. E então, ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos, que imenso será o vosso desespero. Desejava que compreendesses bem o que deve ser a caridade moral, aquela que cada um de vós pode praticar, aquela que nada custa de material, mas, no entanto, é a mais difícil de ser praticada. Então, aqui antes ela falava um pouco sobre a caridade material também, e agora fala sobre a caridade moral, que ela fala que é a mais difícil de ser praticada, porque não custa nada, não é mesmo? Não custa nada
de material e custa, na verdade, de nós mesmos, né? Porque se sabemos que o outro precisa, tem as mesmas necessidades de nós básicas, como fome, sede, e, temos que tentar entender que o outro também precisa de amor, de zelo, de conhecimento, de reconhecimento, principalmente como um igual, né? Então, assim, queria trazer a reflexão, né? Convidá-los para uma reflexão de que se sabemos do que eu preciso, né? Pensarmos o que eu preciso. Se eu reconheço que preciso da compreensão de outra pessoa, né? Quando eu não estou me sentindo muito bem, né? Eu preciso também entender que o outro passa por momentos de dificuldades, né? E que precisa da minha compreensão. Se eu preciso de descanso, eu também tenho que tentar entender que o outro precisa de descanso, né? Que somos todos iguais perante Deus. Então, porque pensarmos só em nós, né? Eu pensar só em mim, sendo que o outro também tem as mesmas necessidades que eu. Então, reconhecendo, entendendo do que eu preciso, fica mais fácil de entender o que o outro também precisa, se entendermos essa máxima de que somos todos iguais perante Deus. E aí continua a mensagem. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é o que é menos fazeis neste mundo inferior em que estás encarnados neste momento. Existe um grande mérito em alguém saber calar para deixar que fale outro mais tolo, pois essa atitude também é uma forma de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de ironia vos é dirigida por quem está habituado a ridicularizar, porque não considerar os erros dos outros é caridade moral. Né? Aqui, quando entendemos a caridade moral como que é muito mais difícil de ser praticada porque não custa nada, e também porque doa-se de si, né? Doa-se algo que você possui, né? Material, doa-se algo da sua essência, né? Do seu interior, que não pode ser a caridade, não se deve esquecer a caridade material, mas doar do seu tempo, né? Oferecer um ombro amigo para quem precisa falar, né? E escutar em silêncio, que é uma coisa muito difícil de ser praticada. Realizar uma oração, né? Que é um desprendimento de energia salutar para outra pessoa, né? Então, imagina-se que é muito mais difícil por conta disso, e não custa nada, às vezes é mais fácil de ser realizada se começarmos a praticar, né? Porque às vezes não queremos doar algo de nós, mas o quão seremos felicitados se conseguirmos colocá-la em prática. Ela continua assim: entretanto, essa caridade não deve impedir a outra, não devemos esquecer a caridade material, né? Pensai principalmente em não desprezar o vosso semelhante. Lembrai de tudo do que eu vos disse. É preciso ter sempre em mente que no pobre rejeitado desdenhosamente, podeis estar repelindo um espírito que vos foi querido e que se acha momentaneamente em uma posição inferior à vossa. Aí ela termina assim: lembrai-vos de que Jesus disse que somos irmãos e pensai sempre nessas palavras antes de repelir o leproso ou o mendigo. A Deus, pensai nos que sofrem e orai. Então aqui, quando ela diz pensai nos que sofrem e orai, então também a oração, como eu disse, é uma forma de caridade, né? Aqui ela falou também sobre como é difícil, né, a se suportar, né? Ela disse nesse momento, eu acredito, sobre a convivência, como não nos colocamos no lugar do outro, né? Principalmente trabalhar a caridade moral na convivência do dia a dia, né? Que pode ficar desgastada se não for olhada com cuidado, né? Porque eu não posso, como eu falei, exigir do outro
o que eu ainda não tenho. Se eu ainda não tenho paciência para alguma questão, eu não posso exigir do outro porque ele tenha também, porque é uma coisa que eu ainda não entendi, né? E se eu já entendi, por exemplo, se eu ainda consigo trabalhar minha paciência em algumas questões, né? O nosso modelo, um exemplo maior que foi Jesus, né? Ele mesmo não nos cobrou de nada, né? Ele mostra por exemplos, né, o correto caminho. Aqui, agora fazendo uma conexão com a passagem do óbolo da viúva, que tá no mesmo capítulo, né, um pouco antes, no capítulo 13. E aí a passagem diz assim: estando Jesus sentado em frente ao gasofilácio, que é um lugar onde depositavam as taxas, né, que eles deviam pagar, ou até doações voluntárias, observava de maneira o povo ali ofertava dinheiro, e viu que muitos ricos o ofertavam com abundância. Viu também uma pobre viúva que ali deixou somente 2 pequenas moedas, que valiam 1/4 de um asse. Né? Asse era uma moeda, antiga moeda de cobre. Jesus, então, chamando os seus discípulos, falou: em verdade vos digo que essa pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram a sua oferta no gasofilácio, porque todos os outros deram do que tinham em abundância. Ela, porém, ofertou do que lhe era necessário, deu mesmo tudo o que tinha, tudo o que lhe restava para viver. Então, Marcos, capítulo 12, versículo do 41 ao 44, e Lucas, versículo 21, capítulo 21, versículo do 1 ao 4. Né? Na explicação dessa que vem logo após essa passagem, né, tem uma parte que fala assim, que as pessoas pensam que farão caridade só quando tiver muito dinheiro, né, ganhar uma fortuna, e só daí vão dar o que sobrar, né, para as outras pessoas, né, porque além de suprir as suas necessidades, daí poderão suprir as das outras pessoas. E que não é necessariamente isso o que Jesus, né, o que Deus nos pede. Né? Aqui Jesus fala que ela deu muito mais, apesar de ter dado só 2 moedas, ela deu muito mais do que os outros, porque ela deu o que era necessário para ela viver também. Né? Então ela não deu do que sobrava. E aí tem uma parte, né, logo após a explicação, que diz assim: o sublime da caridade seria procurar no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Né? Então, aqui a gente pensa que só vamos fazer doações, fazer caridade, só quando tivermos muito dinheiro, só quando tivemos muita coisa sobrando, né? E não é necessariamente isso. Podemos doar de nós mesmos, podemos dividir, né, o que temos. Ainda não temos esse pensamento de desprendimento, né? Porque a gente ainda acha que a gente precisa de tudo o que temos, né? E na verdade, se pararmos para pensar, viveríamos com menos, se formos analisar, né? Mas ainda não estamos em condição desse desprendimento. É muito difícil esse movimento, né, de mudança de crenças. Mas a pandemia, de uma certa maneira, me trouxe uma reflexão, né, de que sim, eu preciso de tudo que eu tenho. Né, um exemplo, né, roupas ou sapatos. Eu preciso de tudo. Eu preciso de todas essas roupas, sendo que tem pessoas que não possuem, né, muitas roupas para usar, né, e nos faz refletir de materialmente o que é necessário e o que é supérfluo, né. Então é porque na passagem do óbolo da viúva,
ela deu o que ela precisava para sobreviver. Como de Jesus, então ela deu mais do que os outros que davam e o que estava sobrando. E nos faz refletir isso. Eu preciso de tudo o que eu tenho. Por que não ajudar o outro que precisa mais do que eu, né? Neste momento. E daí me faz lembrar uma passagem de uma mensagem que está no livro Meditações Diárias, que é ditado por Emmanuel, né, e psicografado por Chico Xavier. A mensagem diz assim: aprendamos a dividir. Aí começa assim: aprendamos a dividir a própria felicidade para que a felicidade dos outros se multiplique. Observemos a natureza. O Sol divide com a Terra os seus raios de amor e a Terra lhe entesoura a energia em favor do progresso das criaturas. A fonte divide as águas auxiliando a vegetação, que mais tarde a protege. A árvore divide os frutos com os homens e os homens lhe estendem a espécie através do espaço e do tempo. As flores dividem o próprio néctar com as abelhas, e as abelhas lhes garantem abençoada fecundação. Tuas horas e tuas forças, conhecimentos e recursos, quaisquer que sejam, são concessões do Todo Compassivo em tuas mãos, que podes repartir com o próximo, a benefício de ti mesmo, né? Então aqui falando que a caridade, além de ajudar o próximo, quando você doa de algo que você tem, né, moralmente ou materialmente, além de ajudar o próximo, principalmente ajudamos a nós mesmos. Aí continua a mensagem: auxiliar alguém é fazer um investimento da verdadeira alegria. E toda alegria no exercício do bem é dom de vida e luz que nos aproxima de Deus. Aprendamos a dividir os depósitos do Senhor, enquanto é hoje, a fim de que o amparo divino mais intensamente nos envolva, enriquecendo-nos o espírito para que venhamos a receber com os outros e pelos outros a nossa perfeita felicidade amanhã. E para terminar, eu gostaria de, agora no capítulo 15, falar uma passagem, o maior mandamento. Né? O capítulo 15 é intitulado Fora da caridade não há salvação. Então, no item 5, começa assim: caridade e humildade. Este é o único caminho para a salvação. Tal princípio está formulado de maneira precisa nas seguintes palavras: amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e todos os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E aí ele explica, né? Não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo é contra Deus que se faz. Não se pode amar a Deus sem praticar a caridade com o próximo. Todos os deveres do homem se acham resumidos nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Essa mensagem que eu gostaria de passar para vocês hoje, né? Que possamos dividir, né, todos os talentos que nos são oferecidos, todos os recursos, que não sejamos muito egoístas no sentido de que achar que só nós devemos nos beneficiar do que sabemos fazer ou de tudo que possuímos, né? Que muitas pessoas podem se beneficiar, né? Outros seres podem se beneficiar do que nós sabemos fazer, né? Das nossas qualidades. Possamos trabalhar a paciência, né? De entender que o outro também precisa do que nós precisamos, que somos todos irmãos e semelhantes perante Deus.
Eu gostaria que agora nós fizéssemos a prece de encerramento. E antes gostaria de agradecer a todos que assistiram mais essa palestra. Desejo a todos uma ótima semana. Que possamos agora elevar os nossos pensamentos a Deus, com sentimento de gratidão, que possamos refletir tudo que possuímos, moralmente e materialmente, que possamos entender que o que possuímos agora foi porque Deus permitiu, Deus nos presenteou com tudo de bom que temos, e que o que devemos trabalhar em nós, Deus também deu a oportunidade, nos dá oportunidades diárias. Possamos entender e agradecer todas essas oportunidades. Deus nos dê sabedoria para conseguirmos entender isso. Que Deus agora, que Jesus nos acompanhe durante essa semana, os bons espíritos, possamos ser influenciados nas nossas decisões, que nossos anjos guardiões, nossos anjos, espíritos protetores possam nos intuir e que saibamos entender essas intuições, esses conselhos. Com alegria agora encerro essa palestra e agradeço mais uma vez a todos vocês. Assim seja, graças a Deus.